Aleluia. A paz do Senhor. Vamos dar sequência hoje à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos aprendendo sobre despertamento espiritual com base nos livros de Neemias, de Esdras, de Daniel. Hoje nossa é a lição de número 2. Ela vai estar sendo agora postada para os irmãos dia se eu chegar aqui. Dia 12 de julho de 2020. O tema é despertamento espiritual, um milagre. Milagre, como diz aquela frase do hino, só Deus faz. Né? Textual, a isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, versículo 11. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Ou seja, quando você se submete à vontade de Deus, então Deus vai despertando seu espírito para aquilo que Ele deseja que você realize. Ele desperta você para orar, desperta você para jejuar, desperta você para falar para alguém, Ele desperta você para promover algo, para poder dizer algo, para fazer algo, que o reino de Deus vai ser engrandecido com aquilo, mas para isso você tem que estar submisso à vontade de Deus. Ok? Vamos à leitura bíblica em classe. Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Em todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, ofertas, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantarão os chefes dos pais de Judá e de Benjamim, se levantaram os pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou dos utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses, as palavras de Neemias, filho de Acarias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que já é Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 3. Versículo 2 diz assim: que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido,
e as suas portas queimadas a fogo. Senhor, fala conosco, ó Pai, neste dia. Senhor, abra o entendimento para que possamos entender o que o teu servo Eurico queria nos ensinar e o que o Espírito Santo de Deus quer nos ensinar nos dias de hoje. Eu sei que o Senhor tem algo para falar comigo, que estou lendo e ministrando aos irmãos, e sei que o Senhor tem algo a falar com os irmãos. Portanto, Senhor, eu peço a Ti, não nos deixe sair daqui vazios, estéreis no conhecimento, mas pelo contrário, que possamos sair daqui despertados, em nome de Jesus. Nós começaremos a falar hoje várias dicas, várias observações sobre despertamento, baseado no que aconteceu. Eu estava concluindo uma breve diferença, pensando aí comigo, uma breve diferença entre avivamento e despertamento. São duas palavras que andam juntas, são palavras irmãs, mas uma precede a outra. O avivamento é semelhante a quando algo está fosco, esvaindo, quase sumindo. Então, vem alguém, por exemplo, uma pintura, uma gravura, está quase sumindo devido à erosão ou devido ao desgaste do tempo. E aí alguém, um pintor ou um escultor, vai lá e dá uma aprofundada, mexe com a tinta e dá uma restaurada naquela imagem, naquela gravura. Ou como também uma brasa que está ainda acesa, mas já está coberta por cinzas, está quase apagando, e aí vem alguém e sopra, e aquela brasa então dá aquele brilho mais bonito, aquele brilho mais vivo, mais cativante. Assim é o avivamento. Quando a igreja começa a morrer espiritualmente e há aquela fraqueza espiritual, há muita corrupção, há muita coisa assim, e a gente só vê as pequenas brasinhas dos crentes espalhadas, uma para um lado, outra para o outro, e aí vem o Espírito Santo e sopra com sopro, e aquelas brasinhas se tornam vivas, e daquelas brasinhas solta uma chaminha de fogo, e de repente se incendeia toda a igreja. Mas diferente do avivamento, o despertamento, como a própria palavra diz, é acordar do sono. Alguém está dormindo, e aí chega alguém e fala, levanta! E esse alguém é Deus, né? Geralmente o despertamento é Deus chamando a sua atenção, despertando o seu espírito, acordando você para que você possa prestar atenção em algo que antes você não prestava atenção, para que você possa tomar uma atitude que antes você não tomava. Deus vai despertar, ou seja, chamar a sua atenção, fazer você enxergar, compreender, ter o discernimento de algo que antes você não tinha. Isso aconteceu com Daniel. Deus primeiramente chamou a atenção de Daniel para que Daniel pudesse enxergar nos escritos de Jeremias que o fim do cativeiro estava próximo. E aí, quando Deus despertou o entendimento de Daniel para isso, Deus então despertou Daniel para tomar uma atitude. E a atitude era orar. E Daniel foi orar. E Deus colocou Daniel em local bem estratégico.
Ele colocou Daniel ao lado do imperador Ciro. Nabucodonosor caiu, mas Daniel continuou lá na liderança. E glória a Deus por isso. E Deus colocou o homem de Deus lá. E ele, certamente nos seus diálogos com Ciro, ele chamou Ciro a atenção para a profecia que Isaías tinha dito. E Isaías usou o nome dele. Mas que coisa interessante, né? Ciro nem pensava em nascer. E Deus já falava o nome dele. Glória a Deus. Vamos lá, introdução. Nesta lição iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. Tópico 1. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Tudo começa de Deus. Até mesmo a nossa salvação vem de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é o contrário, porque o mundo amou a Deus de tal maneira. Não foi um homem que iniciou, foi Deus que mandou, foi Deus que fez. E até hoje é assim. Glória a Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus chamou a atenção de Ciro. Colocou um projeto no coração de Ciro. Ele era um novo monarca, uma nova realidade, um novo império. E ele tinha que fazer algo diferente que o Império Babilônico ainda não havia feito. Então ele decretou um decreto e começou por Israel. E ele disse, o Senhor Deus me incumbiu, de lhe fazer uma casa em Jerusalém. E ele quer que o seu povo vá lá e construa essa casa. E eu estou aqui decretando que onde há um israelita, ele tem a liberdade de voltar para a sua terra. E quem morar ali perto dele e ver que ele vai tomar essa atitude, precisa de dar todo o apoio, todo o suporte para que ele possa voltar. Né? Glória a Deus. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro de seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziu o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Ou seja, Deus vai fazer uma obra e fala assim, vão ali comigo fazer esta obra. Ele não faz nada sozinho, né? Mas é sempre ele que faz. Nós apenas cooperamos. Deus te chama para participar dessa obra. Ele diz, eu vou fazer uma grande obra e quero que você participe comigo. Venha comigo, venha participar desta obra, venha comungar comigo desse projeto maravilhoso que eu tenho para fazer. Glória a Deus, aleluias. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento, até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Mas, na verdade, nada sabemos, nada entendemos do poder de Deus. Ou seja, é Deus que faz, é Deus que move, né? Como eu disse, nós apenas desfrutamos, nós apenas entramos no barco e passamos a participar dessa coisa maravilhosa que é
essa coisa maravilhosa que é o agir de Deus, que é o mover de Deus. Nós apenas participamos disso, né? Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. As finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominando pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías cerca de 180 anos atrás. Antes, né? Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já feito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Então Deus já coloca os desígnios dele, né, no coração dos homens, né? Aqui, ó, o texto diz aqui, o comentarista diz aqui. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode, ou seja, é um critério de Deus, é uma decisão dele, né? Ele pode, ele tem toda a autoridade, ele é soberano, ele pode incutir a sua vontade, aleluia, glória a Deus, ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem, ou seja, fazer com que o homem também tenha também aquela vontade. Foi assim que ele fez com Ciro, né? Embora fosse rei de uma nação idólatra, no entanto, ele desejou agradar a Deus. Ele desejou fazer algo para exaltar o Deus tão soberano que havia até falado sobre ele mesmo antes dele nascer. A restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. Só são usados aqueles que cooperam com Deus. Aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Deus, ele desperta muitas pessoas, ele chama muitas pessoas para a obra. Deus chama muitos homens e mulheres. Mas nem todos experimentam e nem todos são usados por Deus da mesma forma, porque na verdade também nem todos abrem o coração para Deus da mesma forma. Muitas vezes a gente tem aquela inveja santa de grandes homens que fizeram grandes coisas no passado, né? Grandes heróis da fé, mas a gente não tem o coração que esses homens tiveram diante de Deus. Se nós queremos ser usados como eles, no mínimo, temos que ter a mesma disposição que eles tiveram. Aleluia. Temos que ter a mesma abertura para o Espírito Santo em nossos corações que eles deram. Temos que deixar com que o Espírito Santo nos desperte e nos guie por onde Ele quer nos guiar. Temos que ser levados pelo vento. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Mas muitas vezes o vento sopra, mas nós somos como aquela folha grudada na árvore e não queremos sair. Temos que desgrudar para que o Espírito sopre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia.
durante a oliveira, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus. Não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enferma dos pés à cabeça, mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal de despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem, né? Então, a finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Toda vez que Deus desperta, Ele desperta para trazer uma restauração do povo de Deus. Quando Deus desperta o homem, leva o homem para orar, leva o homem para buscar, como aconteceu com Daniel, e assim Ele leva o homem por o caminho da sua vontade, mas Ele leva com a intenção de trazer uma restauração, de trazer uma restauração, um vivificar, um restaurar para o povo de Deus. Aleluia. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Aleluia. Deus quer salvar. Esse é o objetivo principal do Senhor, trazer o homem para perto dele. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o homem sobre o pecado, a justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo que havia pecado contra a pessoa de Jesus. Está em Atos 9, 4, 5, né? O episódio da aparição de Jesus no flash de luz. Enquanto ele tinha aquela visão de Jesus, o que é o relato bíblico, mas por trás daquela visão, o Espírito Santo estava abrindo o coração de Paulo para não só ouvir Jesus, mas para receber Jesus. Foi o Espírito Santo que convenceu do pecado a mulher samaritana, igualmente, né? Enquanto Jesus falava, o Espírito agia. E fez Zaqueu confessar sua falta. Zaqueu levou 4 vezes mais aquilo que, né? O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Ele é luz, nada fica escondido, né? O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Aleluia. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não mudam. Nós precisávamos antes e precisamos hoje, precisaremos amanhã. O pecado e a miséria humana vem transcendendo os séculos e até hoje os homens pecam, e até hoje os homens estão excluídos da glória de Deus e Jesus os chama de volta, Jesus os chama ao arrependimento, os chama ao perdão. Glória a Deus. Aleluias. O Espírito Santo, ele é o principal agente. Aleluias. O Espírito Santo é o principal agente do despertamento espiritual. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Tópico 3. Deus cumpre as suas promessas. A fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota de Babilônia diante do exército médio-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. Jeremias 27, 22, vamos ler lá. Não ficar só nas nossas palavras, né? Jeremias 27, 22 é falar sobre este retorno de Israel para a sua terra. Serão levados para a Babilônia, e ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário, para dar àqueles que o servem. Então, no despertamento espiritual, Deus, ele vivifica e renova essas promessas. Ele faz com que essas promessas se tornem novas e atuais para a vida de cada servo e serva de Deus. São promessas que Jesus conquistou na cruz para nós, né? Ele conquistou na cruz o direito de sermos chamados filhos. Ele conquistou na cruz o direito de recebermos o Espírito Santo, né? Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Vamos ler lá Atos 8, 14 a 17. Atos 8, 14 a 17. Que diz assim: os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 19, versículos 1 a 3. 1 a 6. Então Apolo estava em Corinto. Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele disse ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. E eram, ao todo, uns 12 homens. Então, irmãos, note uma coisa interessante aqui. A gente chama hoje, pela doutrina pentecostal, de batismo com o Espírito Santo, porque é com base no que o apóstolo, do que João Evangelista falou. Vocês receberão e ele é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, com base nessa declaração, a gente diz, e com outras declarações, que se chama batismo com o Espírito Santo.
Aí, biblicamente, se chama revestimento de poder. E na época dos apóstolos, os apóstolos nem consideram. A gente hoje tem também uma doutrina que a gente ensina teologicamente que a pessoa, quando aceita Jesus, recebe o Espírito Santo. E muitas vezes a gente se baseia até naquela passagem que diz que Jesus soprou quando entrou onde os discípulos estavam e falou: receba o Espírito Santo. Pelo sopro, eu entendo que Jesus fazia uma alusão do que iria acontecer. Era um ato profético de Jesus. E foi exatamente isso que aconteceu. Veio o som de um vento veemente e encheu toda a casa, né? Mas aí os discípulos eles passam a considerar que a pessoa que não recebeu o batismo com o Espírito Santo, ela não tem o Espírito Santo. E eu não estou afirmando aqui, irmão, algo que não está na Bíblia. E não estou aqui afirmando nenhuma doutrina para que alguém venha querer me censurar depois. Eu só estou afirmando uma curiosidade que eu pude observar nos textos bíblicos. Vocês vão ler aqui Atos dos Apóstolos, leiam, releiam. Vocês vão ler que lá sempre está dizendo, essas duas passagens que eu terminei de ler. Vocês ainda não receberam o quê? O batismo com o Espírito Santo, quando creram? Ou vocês têm o Espírito Santo, mas ainda não receberam o Espírito Santo? Não, qual foi a pergunta dele? Vocês não receberam o Espírito Santo quando creram? E aí eles disseram, nós nem sabemos o que significa isso. O que quer dizer Espírito Santo? Nós nem sabemos. Aí Paulo foi explicar para eles. Os irmãos entendem isso? O batismo com isso, o que eu quero dizer é justamente isso. O batismo com o Espírito Santo é algo tão comum que não ser batizado com o Espírito Santo era para os discípulos a mesma coisa que não ter o Espírito Santo. Hoje nós fazemos essa distinção, mas não vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos essa distinção. Amém? Porque eles entenderam algo que parece que muitas vezes hoje nós não estamos entendendo. De que a pessoa precisa ser cheia do Espírito Santo. Amém? E que a pessoa precisa receber o revestimento de poder. É uma bênção de Deus e Deus quer que todos nós tenhamos isso. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus desejava dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. Quando Deus traz um despertamento, Deus cria um ambiente onde as pessoas têm uma expectativa, vivem na iminência, onde as pessoas estão desejosas, onde as pessoas têm uma fé e onde as pessoas estão orando. É uma verdade maravilhosa. Quando você está no local onde os crentes estão despertados por Deus, você se contagia pelo ambiente, pela atmosfera criada pelo Espírito Santo naquele lugar. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. É necessário. Ele começa na oração. Deus desperta o homem para orar e através da oração Deus vai despertando o homem para outras coisas. Mas primeiramente Deus desperta o homem para orar. E é claro que antes de despertar o homem para orar, Deus desperta o homem para uma realidade e após despertar o homem para aquela realidade, ele desperta o homem para orar em cima daquela realidade, né? Isso foi uma verdade em todos os grandes despertamentos. Deus despertava o povo para orar, despertava o povo para
ministrar sobre algo, e aí, enfim, Deus ia e trazia aquele avivamento. Lembremos do chamado avivamento na Rua Azul. Meu irmão primeiro aprendeu sobre o batismo com o Espírito Santo, depois o irmão foi orar, foi ensinar e orar sobre o batismo com o Espírito Santo, e aí Deus então trouxe o batismo com o Espírito Santo. Ela é uma verdade bíblica em que muitos irmãos ainda não haviam sido despertados por Deus para analisar ela da forma como o movimento pentecostal foi despertado para olhar, analisar e buscar aquilo, né? Mas isso começou com oração. Aleluia. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só pode conseguir através da oração incessante por parte de cada um de nós. Por isso eu disse, Deus primeiramente desperta o homem para orar. Primeiramente desperta a igreja para orar, desperta as pessoas para estarem na brecha, para depois Deus trazer aquele, né? É verdade. Isso foi verdade na vida de Daniel, foi verdade no movimento pentecostal, e é verdade hoje e será verdade para sempre. Deus é quem desperta, e Ele traz um movimento, um avivamento através do despertamento. Quando Ele desperta pessoas para orarem, elas oram e oram e oram e oram, e elas se dispõem como Daniel, elas não voltam para trás, elas põem no coração firme, porque Daniel não parou de orar até que Deus trouxesse a resposta. E é assim que é o verdadeiro despertamento espiritual movido pelo Espírito Santo. Ele leva um homem a sentir uma necessidade tal assim profunda, que como se diz, disso depende toda a minha vida. Então eu não posso parar, senão eu morro. O coração começa a bater, ainda no ventre da mãe. Ela vai começando a formar células, até que se forma as células do coração. E aí depois que as células do coração compõem o coração começa a bater. E ele nunca mais para. Até o dia da morte da pessoa. Ele nunca mais para. Assim, da mesma forma, o despertamento é gerado no coração de Deus. E é colocado no coração do homem. E o despertamento começa a bater como o coração do avivamento. E ele leva o homem a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. E ler a Bíblia e buscar viver, e aprofundar, até que aquilo explode no avivamento. Mas enquanto continuar aquele despertamento, aquele avivamento continua. Porque quando aquele despertamento, aquele homem dormir, aí para. Então tem que haver sempre Deus despertar pessoas. E por isso Deus está sempre despertando pessoas. Glória a Deus. Último tópico aqui, tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas, nada. Foi exatamente da forma como Deus quis. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem incessantemente ser fiéis à palavra de Deus. Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além
do que está escrito. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Essa palavra que me traz à mente uma outra palavra de Deus que diz assim, que para as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas as coisas encobertas são para Deus. Muitas vezes a gente se mete em muitas coisinhas e extrapola, né? Muitas vezes alguém te pergunta uma coisa, você sente a necessidade de responder aquilo, mas você não tem a palavra de Deus para responder, então você responde uma coisa errada. Depois de muito tempo você vai ter discernimento aqui. Vai ser muitas vezes melhor você passar para um outro irmão que vai ter uma resposta, né? Do que dar aquela palavra sem ter a resposta, né? É melhor a gente ter a humildade de dizer, irmão, eu não sei, eu vou orar sobre isso, né? E a gente também se mete em muitos caminhos que não é para seguir. Vamos ficar firme na palavra. O despertamento, ele desperta nós para voltarmos para a palavra. Se não despertar nós para voltarmos para a palavra, não é um despertamento de Deus. Pelo contrário, é um sono do diabo, né? O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, versículo 112. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Companheiro sou de todos os que te temem, e dos que guardam os teus preceitos. Salmo 119, versículo 63. Dentro dessas duas lições que nós já lemos, a lição 1 e a lição 2, eu pontuei aqui algumas coisas, algumas observações que o irmão Eurico Bersten ele falou sobre despertamento. Eu gostaria de apenas ler, e os irmãos prestem atenção. Isso foi falado em toda a lição atual e na lição passada. Na lição passada, diz assim: cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Cada despertamento há uma disposição para retratação ou reparação. Assim aconteceu com Ciro e com Zaqueu. Eles sentiram aquela necessidade de reparar o erro que eles haviam cometido, ou que outros haviam cometido, como Ciro mandou de volta os utensílios da casa de Deus e também ajudou a custear a restauração do templo em Jerusalém. Lição 2, aqui as observações sobre despertamento que o irmão ensinou para nós. Deus usa instrumentos para cooperar com ele, mas o autor do despertamento é Deus. O homem é livre para obedecer à orientação divina. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca à orientação divina. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e a restauração do homem. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Os dons espirituais fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Pai, obrigado por esse tempo de meditação e reflexão na palavra do Senhor. Poderíamos ir mais além, mas, ó Pai, eu creio que o Senhor vai nos levar mais além. E há de nos despertar, sim, Senhor. Use essa palavra nos 4 cantos do nosso Brasil, Pai, para trazer um despertamento espiritual na sua igreja. Em nome de Jesus. Eu creio, sim, que o Senhor já tem despertado, porque eu sei que muitos têm sido despertados para orar, muitos têm sido despertados para voltar para a palavra. Mas pedindo ao Senhor que esse despertamento possa crescer e tomar toda a nação, e mover-se, resultar, se gerar num avivamento em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, na paz de Deus e na comunhão do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.